Como será o fim do mundo? O fim dos tempos será marcado pelo retorno de Cristo e o julgamento final. Nesse dia ocorrerá o fim do mundo, como conhecemos, e os homens e os anjos caídos terão de comparecer diante do tribunal de Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos, a presente era será encerrada, dando lugar ao estado eterno. Curiosamente, a maioria das religiões acredita numa ideia de fim dos tempos. Diferentes crenças anunciam o conceito de um tipo de ajuste de contas que ocorrerá no final da presente história da humanidade. Todavia, somente a Bíblia nos fornece as informações realmente confiáveis acerca de como será o fim dos tempos. A Bíblia não diz exatamente quando será o fim dos tempos. Mesmo assim, muitas pessoas têm tentado especular inutilmente uma data para o fim do mundo. Jesus Cristo falou sobre isso e disse que o dia de seu retorno e, consequentemente, do fim dos tempos pertence somente ao Pai. Isso significa que o dia do final dos tempos já está determinado por Deus e acontecerá de acordo com seus propósitos soberanos. Portanto, qualquer pessoa que se levantar dizendo saber quando será o final dos tempos é mentirosa. Mas é interessante saber que a Bíblia Sagrada designa o período subsequente ao ministério terreno de Jesus Cristo como já sendo os últimos dias. Jesus veio trazer o reino de Deus e com sua morte e ressurreição, ele deu e inaugurou o estágio final da história da redenção. Em seu sermão escatológico, Jesus também comparou esses últimos dias ao trabalho de parto de uma gestante. Então ele falou sobre o princípio das dores, um tempo em que haveria alguns sinais que apontariam para o fim, mas que ainda não seria o fim dos tempos. Jesus falou que nesse tempo o evangelho seria pregado por todo mundo. Disse também que muitos falsos profetas e impostores que alegariam ser o próprio Cristo apareceriam. Além disso, Jesus avisou que haveria guerras e desastres naturais e que a igreja seria perseguida. Assim como as contrações aumentam numa gestação, esses sinais também deverão aumentar à medida que o fim dos tempos se aproxima. No período que antecede imediatamente o final dos tempos, Jesus disse que ocorrerá uma grande tribulação, nunca vista na história da humanidade. É nesse período também que o sistema iníquo será liderado pelo anticristo. Como já foi dito no fim dos tempos, Jesus voltará com grande glória e poder. Ele virá buscar o seu povo e consumar todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que esse momento será glorioso e ao mesmo tempo inexplicável. Isso porque os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Então o que é mortal e corruptível será revestido de incorruptibilidade e imortalidade. Aqui vale saber que não são apenas os santos que serão ressuscitados, mas os ímpios também. Por isso o profeta Daniel escreve que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros, os ímpios, ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Ninguém poderá escapar do juízo de Deus. É verdade que existem interpretações diferentes escatológicas acerca de como será a cronologia do fim dos tempos, mas todas elas concordam que haverá o retorno de Cristo e o juízo final, onde ficará claro o destino eterno de todas as pessoas e também dos anjos que pecaram contra Deus. Diversas parábolas de Jesus falam desse momento. Numa delas, o nosso Senhor diz que haverá separação das ovelhas e dos bodes, e em outra, ele fala sobre a distinção final entre o joio e o trigo. O trigo será recolhido no celeiro, enquanto o joio definitivamente será queimado. Todas essas parábolas usam uma linguagem figurada
para falar da realidade da separação entre redimidos e os ímpios que ocorrerá no final dos tempos. Os redimidos entrarão na bem-aventurança de Deus, onde habitará com ele por toda a eternidade. Já os ímpios serão lançados no inferno, onde, juntamente com os anjos caídos, serão punidos por seus pecados eternamente. O apóstolo Paulo também escreveu sobre o fim dos tempos. Ele diz que o universo passará por uma profunda transformação, ficando livre dos efeitos do pecado. Então haverá novos céus e nova terra em que habita a justiça, logo depois de enchentes, terremotos, fenômenos que vêm no fim do mundo. Esse será o lar daqueles que foram justificados por Cristo Jesus, mediante a sua obra expiatória. Numa linguagem simbólica, o apóstolo João fala sobre a beleza indescritível desse novo lar que será a habitação de Deus com o seu povo após o fim dos tempos. Mas aqueles que rejeitaram o Filho de Deus também terão suas moradas eternas, num lugar de choro e ranger de dentes. Após o fim dos tempos, enquanto os salvos viverão toda a eternidade desfrutando da presença amorosa e graciosa de Deus, os ímpios viverão para sempre diante da presença da justiça divina em toda a sua ira, que exige punição pelo pecado. Por isso, o fim dos tempos é reconfortante para os salvos e, ao mesmo tempo, aterrorizante para os ímpios. Infelizmente, muitos cristãos desconhecem a doutrina bíblica acerca do fim dos tempos e acabam sendo confundidos e enganados por falsas profecias e notícias sobre o fim do mundo que surgem quase que diariamente. Se você possui alguma dúvida sobre escatologia bíblica e sobre interpretação do livro de Apocalipse, então você precisa se aprofundar mais no conhecimento bíblico e na palavra do Senhor, para que você entenda que o fim verdadeiramente está próximo e que precisamos, sim, entender que o arrebatamento da igreja vai acontecer quando nós menos esperarmos. Jesus virá para buscar a sua igreja e os mortos ressuscitarão primeiro. Esta palavra, o próprio Cristo disse que ele virá buscar a sua noiva, e nós somos a noiva do Cordeiro, que precisamos estar preparados para o arrebatamento da igreja, pois o fim dos tempos já está acontecendo. Todos os sinais estão mostrando que Cristo em breve virá. E nós vemos os acontecimentos finais chegando, vindo então o reinado do iníquo com a grande tribulação, e o maligno então irá se revelar, o anticristo, aquele que se levanta contra Deus e tudo que se chama Deus. E assim será a terra uma nova Sodoma e Gomorra, que irá se repetir antes que o fim chegue. Por isso, estejamos atentos a todos os sinais que nos mostram que Cristo está às portas e virá buscar a sua igreja. Vigiai e orai, Jesus está voltando. E ainda a marca da besta e seu significado estará, e Israel nos tempos do fim precisasse olhar para a terra prometida e tudo o que a Bíblia fala sobre Israel e o fim dos tempos. Jesus está voltando. Você está preparado?